Eu vi com meus próprios olhos e juro, ela não estava grávida. A voz de Lívia tremia enquanto contava à polícia, coberta de lágrimas e sangue seco no uniforme azul. O salão da mansão Fontenelle estava em ruínas, vidro estilhaçado, móveis quebrados e um silêncio de arrepiar. O milionário Gustavo, ainda atônito, olhava para o corpo desacordado da mulher que dizia amá-lo. Ninguém entendia nada. Como uma simples babá podia ter descoberto algo tão grande? O escândalo já estava nas manchetes, mas ninguém sabia o que realmente havia acontecido naquela noite. Tudo começou semanas antes, com pequenos sinais, olhares disfarçados e mentiras bem ensaiadas. Lívia nunca quis se meter, mas quando ouviu o choro do pequeno Arthur perguntando: "Mamãe vai embora de novo?", algo dentro dela mudou. O instinto falou mais alto. E sem saber, ela acabava de entrar no centro de uma conspiração que envolvia amor, dinheiro e traição. Antes de começar, me responde uma coisa. Você acredita que uma simples babá pode descobrir um segredo capaz de destruir o casamento de um milionário? E mais, o que você faria se soubesse que alguém fingiu uma gravidez só para roubar uma fortuna inteira? Comenta aqui embaixo de que cidade e horário você está assistindo essa história, porque hoje você vai ouvir uma das histórias mais chocantes e emocionantes que já contei neste canal. E eu te garanto, o que essa babá fez no final vai deixar você sem palavras. O primeiro indício veio numa manhã qualquer, quando Bianca, a noiva arrogante do patrão, apareceu com um teste de gravidez positivo, chorando falsamente diante das câmeras dos tabloides. Mas o olhar dela denunciava tudo. Era o olhar de quem mente com prazer, de quem manipula o destino alheio como se fosse um jogo. Lívia percebeu. Todos acreditaram, menos ela. E foi aí que começou o que ninguém esperava. Uma investigação secreta dentro da própria mansão. O que ela encontrou depois fez o sangue gelar e as câmeras de segurança se tornarem o centro de um escândalo internacional. Mas antes de chegar a essa noite, onde o amor e a mentira se chocariam de forma trágica, havia algo que precisava ser contado. Algo que explicava como uma babá simples desmascarou a farsa mais bem montada que aquela família já tinha visto. E o que ela fez depois, ninguém jamais esqueceria. Naquela manhã, a mansão parecia um palco de novela. O jardim impecável, o som suave de piano vindo da sala e Bianca desfilando pelos corredores com ares de rainha. Mas bastava um olhar atento para perceber que nada ali era real. Lívia observava cada passo, cada gesto, cada desculpa esfarrapada da mulher que dizia carregar o herdeiro do Império Fontenelle. Não se aproxime demais, querida. Grávidas precisam de repouso, dizia Bianca, afastando a babá sempre que podia. Só que Lívia notava. Não havia enjoo, nem cansaço, nem médico algum. O que havia era teatro, e dos piores. Foi então que, ao limpar o quarto de hóspedes, ela encontrou algo que a fez gelar. Uma embalagem de silicone médico, daquelas usadas para simular barrigas. Dentro, um manual com a palavra Gestação Realista, edição Premium. O coração dela quase parou. Guardou tudo rápido, antes que alguém visse, e fingiu normalidade. Mas as coisas só pioraram. O motorista, Davi, começou a aparecer demais, sempre com um sorriso nervoso, sempre trazendo recados pessoais da senhora Bianca. Uma noite, quando todos dormiam, Lívia ouviu risadas abafadas vindas da garagem. Espiou pela janela. Lá estavam Bianca e Davi, abraçados, trocando beijos e cochichos. Quando o dinheiro cair, sumimos daqui. Ele nunca vai descobrir, ela dizia. Lívia sentiu o estômago embrulhar. Sabia que precisava fazer algo, mas qualquer passo em falso podia custar seu emprego. Ou pior. Mesmo assim, decidiu agir. Com o celular velho que usava para gravar vídeos do pequeno Arthur, ela começou a registrar tudo. Conversas, horários, movimentos. Cada vídeo era um pedaço do quebra-cabeça. Ela mal dormia, mal comia. Sentia medo, mas também um fogo estranho de justiça queimando dentro do peito.
E foi esse fogo que a fez entrar certa noite no quarto de Bianca, sozinha, com as luzes apagadas e o coração disparado. O que ela encontrou na gaveta de joias mudaria completamente o jogo, mas ela ainda não sabia que, do lado de fora, alguém a observava e já tinha planos para silenciá-la. Lívia respirava fundo diante da porta do closet. O silêncio da mansão era quase sufocante. Cada estalo do piso soava como um grito. Ela sabia que não devia estar ali, mas o impulso era mais forte que o medo. Abriu a gaveta das joias e, entre colares caríssimos e perfumes franceses, encontrou um envelope amassado com o nome Doutora Verônica, rabiscado à caneta. O papel cheirava a álcool e tinta fresca. Dentro, um ultrassom dobrado cuidadosamente. Ela o abriu com mãos trêmulas e o coração quase parou. A imagem era nítida, mas o detalhe no canto denunciava tudo. Modelo padrão, arquivo de demonstração. Era uma montagem. Bianca havia falsificado a gravidez. Lívia ficou sem ar. O chão pareceu sumir sob seus pés. Guardou tudo às pressas, mas um barulho atrás dela a fez congelar. Passos lentos se aproximavam do corredor. O suor escorria na testa. "Tem alguém aí?" perguntou uma voz masculina. Era Davi, o motorista. Ela apagou a lanterna do celular e se escondeu atrás das cortinas, sentindo o coração bater tão alto que parecia denunciá-la. Davi entrou, olhou em volta e foi embora devagar. Lívia esperou mais 10 minutos antes de sair, com o envelope preso ao peito e a certeza de que, se fosse pega, não sairia viva. Na manhã seguinte, Bianca desfilava como se nada tivesse acontecido. O café da manhã estava montado, as câmeras dos paparazzi na porta e o patrão, Gustavo, completamente encantado com a noiva. Lívia assistia à cena em silêncio, com os olhos marejados e a alma em pedaços. Sabia de tudo, mas não podia dizer nada. Ainda. Bianca falava sobre o nome do bebê, sobre o quarto infantil e até sobre o futuro casamento. "Quero que a babá cuide do pequeno quando ele nascer. Ela parece confiável", disse, com um sorriso venenoso. Lívia engoliu seco. Cada palavra era uma faca. Ela precisava de provas mais fortes, algo que derrubasse Bianca de uma vez. Foi então que teve uma ideia arriscada: invadir o computador pessoal da noiva. Durante a tarde, enquanto Bianca tomava banho, Lívia correu até o escritório e começou a vasculhar os arquivos. Entre e-mails e recibos, encontrou o que buscava: transferências bancárias suspeitas para uma clínica clandestina. O nome de Davi estava em todas. E no rodapé de um dos e-mails, uma frase fria: entrega concluída, falsa gestação confirmada. O choque foi tanto que ela quase deixou o teclado cair. A respiração falhava, o corpo tremia e o medo começava a crescer como uma sombra. Ela tinha as provas, mas o preço por tê-las seria alto demais. Quando se virou para sair do escritório, viu o reflexo de alguém atrás dela no vidro da janela. Davi. Ele a observava, imóvel, com um olhar que misturava raiva e pavor. "Você não devia ter visto isso", Lívia murmurou, aproximando-se com passos lentos. O som de suas botas ecoava pelo chão de mármore, e cada passo parecia um aviso. Lívia tentou correr, mas tropeçou na cadeira. Ele agarrou seu braço com força, arrancando-lhe o celular. "Se abrir a boca, some do mapa, entendeu?" Sussurrou, com os dentes cerrados. Ela apenas acenou, sem conseguir falar. Davi saiu, jogando o aparelho contra a parede. O coração dela batia tão rápido que mal ouvia os próprios pensamentos. Mas algo dentro dela dizia que não podia parar agora, porque o pior, o verdadeiro inferno, ainda estava por vir. Durante 2 dias, Lívia mal conseguiu dormir. Lembrança do olhar de Davi a perseguia até nos sonhos. Mas a raiva era maior que o medo. Ela não podia permitir que Bianca enganasse Gustavo, nem deixar que um golpe tão cruel destruísse aquela família. E, principalmente, o pequeno Arthur, que via naquela mulher uma nova mãe. Foi então que ela montou seu plano.
Sabia que Bianca e Davi tinham encontros noturnos na garagem e decidiu transformar a armadilha deles numa cilada perfeita. Escondeu uma microcâmera entre os vasos do corredor e outra atrás do armário do motorista. Precisava de imagens, precisava de som, precisava de tudo. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Lívia se fingiu de doente, trancou-se no quarto e esperou. 2 horas depois, ouviu o barulho da porta da garagem. As câmeras captaram tudo. Bianca e Davi trocando beijos e discutindo sobre o dinheiro. Ele acredita em cada palavra minha. Amanhã falo do ultrassom novo, disse ela rindo. E quando ele assinar o testamento, a gente desaparece, completou Davi. O sangue de Lívia ferveu. Ela finalmente tinha o que precisava para destruir a mentira. No dia seguinte, enquanto o sol nascia sobre os telhados de vidro, a babá caminhava pelo jardim com o pequeno Arthur, fingindo tranquilidade, mas por dentro era puro nervosismo. O celular novo, escondido dentro da bolsa, guardava os vídeos que provavam tudo. O que ela não sabia era que Bianca já desconfiava dela. "Essa empregadinha está me olhando demais", comentou com o motorista, que apenas fez um gesto de alerta. "Cuidado, amor. Ela é mais esperta do que parece." À tarde, enquanto Lívia organizava os brinquedos, ouviu passos apressados. Bianca entrou de repente, trancou a porta e encostou-a contra a parede. "O que você sabe, sua bisbilhoteira?" gritou, com os olhos cheios de ódio. Lívia tentou negar, mas o medo denunciava. "Eu só cuido do menino, senhora." Bianca riu. "Eu cuido demais, até do que não deve." E antes que ela pudesse reagir, a noiva arrancou a bolsa de suas mãos, jogando tudo no chão. O celular caiu e começou a tocar o vídeo gravado. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. As risadas cúmplices de Bianca e Davi ecoaram pelo quarto, reproduzidas no áudio do vídeo. A expressão de Bianca mudou. Primeiro confusão, depois desespero. "Você me gravou?" Ela gritou com a voz trêmula. Lívia deu um passo para trás, mas a mulher avançou. As duas começaram a lutar, empurrando móveis, derrubando abajures. O som atraiu a atenção de Arthur, que começou a chorar na sala. Nesse instante, Davi entrou, pálido, percebendo que tudo havia desmoronado. "Apaga isso agora!" ordenou. Lívia, ofegante, conseguiu pegar o celular e correr em direção ao corredor, mas ele a alcançou na escada. O aparelho voou, caindo no andar de baixo. "Ninguém vai te ouvir, babazinha", sussurrou ele. O coração dela batia tão forte que parecia querer escapar do peito, mas o destino estava prestes a virar, porque no andar de baixo, Gustavo havia acabado de chegar e ouviu tudo. O que ele viu a seguir mudaria para sempre o rumo de suas vidas. O grito ecoou pelos corredores como um trovão. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Gustavo cortou o ar, fria e autoritária. Davi soltou Lívia num sobressalto e Bianca congelou, tentando recompor o cabelo e o vestido amarrotado. "E amor, eu posso explicar", balbuciou ela, estendendo a mão trêmula. Mas a tela do celular caída no chão mostrava exatamente o que ele precisava ver. O vídeo ainda rodava. Bianca rindo com o motorista, falando sobre o testamento e a gravidez falsa. O rosto de Gustavo ficou pálido, depois vermelho de raiva. Ele se aproximou devagar, cada passo mais pesado que o anterior. "Você brincou com a vida do meu filho e com a minha confiança." A noiva tentou correr, mas o segurança já havia entrado, alertado pelo som da briga. Davi foi contido imediatamente. Bianca ainda tentou inventar outra mentira, dizendo que Lívia havia manipulado tudo. Mas, naquele momento, a babá levantou a cabeça, suja, chorando, e mostrou o envelope com o ultrassom falso e os e-mails impressos. "Eu só queria proteger o senhor e o Arthur", disse, com a voz embargada. E o silêncio que se seguiu foi mais forte que qualquer grito. Gustavo, ainda em choque, abaixou-se diante de Lívia. Pela primeira vez, ele a olhou de verdade, não como uma empregada,
mas como alguém que havia salvado sua família de um golpe terrível. Você arriscou a vida por nós, murmurou. Ela balançou a cabeça, chorando. Eu só fiz o que era certo. Bianca foi levada pela polícia naquela mesma noite, enquanto gritava ameaças e chorava lágrimas falsas. Davi, algemado, mantinha o olhar vazio, consciente de que tudo havia acabado. O pequeno Arthur, assustado, correu até Lívia e a abraçou forte. Eu sabia que você ia me proteger, sussurrou ele, e o coração dela quase explodiu. Dias depois, as manchetes estampavam: Babá desmascara farsa milionária e impede golpe de herança. Gustavo chamou Lívia ao escritório, entregou-lhe uma carta e uma proposta. Quero que cuide do Arthur oficialmente. E se aceitar, também quero que gerencie o novo projeto social da família. Um abrigo para mulheres injustiçadas. Ela mal conseguia responder, apenas chorava, sentindo que o impossível havia acontecido. Naquela noite, ao olhar o céu pela varanda, Lívia lembrou de cada momento, de cada medo, de cada lágrima. Pensou em como a verdade dói, mas também liberta. O vento tocava o rosto dela e o pequeno Arthur dormia tranquilo no quarto ao lado. O mundo podia ter sido cruel, mas ela havia vencido, com coragem, honestidade e amor. E quando a repórter da TV perguntou o que a fazia seguir em frente, ela respondeu com um sorriso simples, mas poderoso. Porque quem faz o bem, mesmo sendo pequeno, sempre brilha, cedo ou tarde. A imagem dela emocionou o país. E naquela mansão, onde antes reinava o engano, agora havia algo muito maior: respeito, gratidão e paz. Mas o que ninguém sabia é que antes de partir, Lívia guardara uma última cópia do vídeo. Por segurança, ela dizia, e sorria, olhando o horizonte, como quem sabe que a verdade nunca precisa de defesa. Ela apenas espera a hora certa de aparecer. Agora eu quero saber de você, depois de tudo que a Lívia viveu, o que você teria feito no lugar dela. E me conta também de que cidade e horário você está assistindo essa história. Eu amo ver gente do Brasil todo e até de fora comentando aqui. Deixa o like, compartilha para mais gente conhecer essa história de coragem e verdade. E lembra, quem faz o bem, cedo ou tarde, brilha, mesmo que o mundo tente apagar.